Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, mais um dia, mais um programa Condomínio em Pauta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos ter um bate-papo hoje super especial com o Pedro, que é corretor de seguros. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, Rô. E Tudo aí, certo? vocês estão bem? Também, Todo mundo graças a bem? Deus. Pedro é um grande amigo, é uma pessoa especial que a gente conhece há muito tempo, mas eu quero apresentar ele para vocês. Pedro, conta para nós, qual é a sua história com seguro? Minha história com o seguro começou bem cedo, com 18 anos. Fiquei 7 anos na Porto Seguro, né, maior seguradora do país. Depois disso, percorri por mais algumas corretoras de seguros até se Chegar onde você está. estabelecer onde eu estou. Legal. Graças a O Deus. Pedro hoje ele está na Atento Seguros, uma corretora de seguros aí especializada em diversos segmentos, dentre os quais, Pedro, o seguro condominial, o seguro predial, né, Pedro? O seguro condominial, que é um dos mais importantes, dos nossos carros-chefes hoje. Uma das coisas que a gente mais faz lá na Atento Seguros. Bom, pessoal, hoje é um bate-papo interessante, um tema interessante. Nós vamos falar de um tema que está na lei, né? O seguro é uma coisa obrigatória. Mas antes disso, Pedro, vamos lá. O que você lembra, assim, de coisas inusitadas que você já viveu trabalhando com seguro? Assim? Você lembra de alguma No coisa? geral, nossa, é muita coisa. Se falar de seguro condomínio, teve sim de contratou o seguro condominial e queria lavar a caixa d'água de todas as casas do condomínio. Então, me explica. Era um condomínio de casas, Condomínio horizontal, né? contratou o seguro para o condomínio e na pólice tinha cobertura de lavagem de caixa d'água Lavagem de caixa d'água. do condomínio. Do condomínio. Só que cada casa tem a sua caixa d'água. Exatamente. E aí? Ela queria lavar 14 caixas d'água. E a gente falou, não tem como lavar. Ela, mas eu prometi. Falei, não tem como, é o seguro do condomínio, a caixa d'água do condomínio. Cada casa tem que ter o seu seguro residencial próprio. Ela falou, mas eu não entendi muito bem. Falei, mas a senhora vem renovando anos e anos com a gente explicou, as assistências são para o condomínio, em geral. Infelizmente, acontece bastante. Então, é legal, eu queria começar com algo assim, porque é o seguinte, o seguro é algo obrigatório, é algo essencial, mas a gente também tem que ter em mente que ele não resolve tudo, ele é do condomínio, e não das unidades autônomas, e não das casas, e não dos apartamentos, e não das lojas, e não dos conjuntos. Então, hoje o que nós vamos falar aqui especificamente é do seguro do condomínio como um todo, é isso, né, Pedro? Exatamente. E, Seguro condominial. e me fala uma coisa, eu sou síndico de um condomínio. Eu tenho a opção de escolher não ter um seguro? Não tem opção. Artigo 1346 Do Código Civil. do Código Civil. É obrigatório. É obrigação do síndico. É obrigação do síndico ter o seguro condominial e, caso não tenha, ele é o responsável por qualquer dano que aconteça no condomínio. Olha a complexidade dessa discussão. A lei, o Código Civil brasileiro, ele disciplina a obrigatoriedade do seguro. Vamos abrir aqui, artigo 1346, né, Pedro? Exatamente. Então, eu quero abrir aqui para ler para o pessoal, para você entender a obrigatoriedade do Código Civil. Artigo 1346. É obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. O que acontece, pessoal? O seguro que nós estamos tratando aqui hoje, o seguro condominial, o seguro predial obrigatório, ele não é uma faculdade do gestor. Ele é uma obrigatoriedade. E se a gente for um pouquinho mais no artigo 1336, quero abrir aqui também para vocês e quero ler com vocês aqui. 1336, não, aqui é o do condômino, não é 1336. Deixa eu só abrir aqui. Código Civil, obrigações do síndico. Acho que é 1385. Ao vivo, tá, gente? Eu quero só bater um papo sobre isso aqui, e isso é muito legal para você ter em mente. Eu não quero ficar nas nossas palavras, mas artigo 1348, deixa eu abrir. É que minha internet tá uma benção. 1348 do Código Civil, abriu. Olha o que diz o artigo 1348. Compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos,
Representar ativa e passivamente o condomínio praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. O seguro está aqui. Isso é um ato de defesa do interesse comum. Aí prossegue. Vamos lá? Vamos mais. Dar imediato conhecimento da Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Cumprir e fazer cumprir a convenção e o regimento interno e as deliberações da Assembleia. Aqui também está o seguro, porque geralmente o seguro está previsto na convenção condominial. Então, aqui também. 5. Diligenciar a conservação e guarda das partes comuns e zelar para a prestação de serviços que interessem aos possuidores. Quando você está mantendo um seguro predial, você também está zelando pelas partes comuns. Isso é fato. Elaborar um orçamento de receita e despesa relativo a cada ano. Então, é uma obrigação. E quando você fala assim, não vou fazer o seguro porque eu não tenho grana. Aqui tá, você tem que ter uma previsão orçamentária para isso. E vamos lá. Cobrar dos condôminos as contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, é um dever do síndico. O 8, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. O 9, realizar seguro da edificação. Então, veja, o seguro, ele tem ali um artigo próprio, que nós mencionamos aqui, mas nos deveres do síndico, ele está ali inserido em várias outras obrigações, seja na conservação da coisa comum, seja na diligência, no atos de diligência, nos atos de gestão de diligência, mas aqui no inciso 9 do artigo 1348, explicitamente, realizar seguro da edificação. Então nós temos um artigo dizendo, é dever do síndico, é dever do condomínio ter seguro, e nós temos o artigo 1348, inciso 9, dizendo, é dever do síndico fazer esse seguro. Significa o quê, pessoal? Vamos abrir agora um outro artigo aqui para a gente brincar, Pedro, para a gente fazer um pano de fundo para a nossa discussão de hoje, só nessa introdução. O artigo 186 do Código Civil, olha o que ele diz. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Está dizendo o seguinte, aquele que por ação ou omissão causa dano a alguém, está cometendo um ato ilícito. Aí, olha o que diz o artigo 927 do mesmo Código Civil. Nós estamos brincando hoje aqui com alguns artigos para você entender. O artigo 927 diz assim, aquele que por ato ilícito, o que é um ato ilícito? Artigo 186, nós acabamos de ler. Causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, feito esse pano de fundo, Pedrão, é o seguinte... O artigo 1346 diz que é dever do condomínio manter um seguro. O artigo 1348, inciso 9, diz que é dever do síndico fazer esse seguro. O artigo 186 do Código Civil diz que aquele que por negligência, imprudência, faz alguma coisa indevida ou deixa de fazer uma coisa indevida, comete ato ilícito. E o artigo 927 do Código Civil diz que quem comete ato ilícito fica obrigado a indenizar. Onde eu quero chegar com isso aqui, Pedro? É dever do síndico fazer o seguro. E se não fizer, quem paga é ele. Exatamente. É isso, não é, Pedro? Exatamente. Não tem não tem para onde correr. Não então, tem. Eu sou um síndico voluntário, eu sou lá morador, não ganho salário, nada. Eu sou voluntário. Eu decidi pôr meu CPF nessa bagaça. Decidi concorrer a síndico. Queridão, uma das coisas mais importantes que você deve fazer... Deve fazer. É o seguro predial. É uma segurança para ele. Se você não fizer o seu CPF, entrou na confusão a partir de agora. De imediato. De imediato. O síndico, eu acho que o seguro, além do seguro condominial ser, claro, muito importante para o condomínio, é mais uma segurança para o síndico também. Porque, imagina, ele já tem 1000 obrigações. Mais uma ficar pensando, se queimar, principalmente se tiver elevador no condomínio. Se tiver elevador no condomínio... sinistro é caríssimo. É caríssimo. Nós estamos com um seguro... com um sinistro que foi pago, inclusive agora, coisa básica. Um raio queimou a central de comando dos elevadores, foi rápido trocar, 12 mil reais. Coisinha boba. Boba. Nada, 12 mil reais. Nada muito complexo. Nós já vimos sinistros de 80 mil em elevador. Exatamente. Teve um caso de uma síndica que ela pediu para diminuir a cobertura de danos elétricos, porque a cobertura de danos elétricos é uma das coberturas mais importantes e que encarecem um pouco mais o seguro. E eu falei pra ela,
mantenha danos elétricos, vamos ver se a gente tira outra cobertura para baratear um pouco o seguro, porque é uma cobertura importante. Não, pode tirar. 20 mil reais ela contratou, teve um prejuízo de 32 mil. Quer dizer, o condomínio teve que pagar a Teve diferença. que pagar. Só que tem o quê? Tem a franquia. Todo seguro tem uma franquia. A franquia é de 20%, em média. Então vamos lá. 20 mil, ela perdeu 20% de franquia, ela perdeu 4. Fomos para 16. Ela teve um prejuízo de 32. O condomínio teve que pagar mais 32. Exato. Mais 16. Mais 16 mil para dar os reais. 32. Exatamente. Se é um condomínio que está já com a previsão orçamentária apertada, você tem esse prejuízo, o condomínio não quebra, mas quase acontece isso. E isso por uma economia de 200, 300 reais no ano. Ela parcelando em 10, são 30 reais a mais. Veja só. Então, nosso bate-papo hoje é para dizer para você, síndico, que é obrigatório fazer o seguro predial. Tá na lei. Se você não fizer, artigo 186, combinado com o artigo 927, você vai pagar do seu bolso o dano que o condomínio tiver, o prejuízo que o condomínio tiver pela falta de seguro. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é, na hora de fazer o seguro, não basta fazer uma cobertura qualquer. Não. Você tem que fazer uma cobertura proporcional ao prejuízo que você pode ter em caso de sinistro. É isso, né, Pedro? Exatamente. Para o seguro condominial, são duas coberturas que existem. A básica simples e a básica ampla, né? Segundo o CNSP, né, Conselho Nacional de Seguros Privados, fala, toda seguradora que tiver no portfólio dela o seguro condominial tem que ter essas duas opções. O básico... A básica e a ampla. Qual que é a grande diferença de uma para outra? Na ampla, aquela cobertura que você contrata lá para o condomínio de 20, 30 milhões, dependendo do condomínio, ela serve para todo o dano físico do condomínio. Então, se houver um desmoronamento, um alagamento, danos elétricos, qualquer cobertura dessa está enquadrado. Então, é uma cobertura que vai deixar o condomínio 100% coberto. Lembrando, isso nós estamos falando de áreas comuns. Comuns. Né? Você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu moro num condomínio e eu tive um apartamento furtado, uma bicicleta minha furtada, pessoal, isso em tese não está coberto. Nós vamos ter que ver as peculiaridades da apólice, personalizar a apólice de acordo com aquela realidade. Exatamente, mas dentro do apartamento, se for roubo, o que acontecer dentro do apartamento, dentro da casa, é responsabilidade do morador. A não ser que seja portas ou janelas, certo? O seguro condominial vai cobrir toda a estrutura e área comum. Área comum. Não pode confundir isso, né, Pedro? Exatamente. Tem muita gente que confunde. Pegou fogo no meu apartamento. Tem o seguro condomínio. Olha, você tem que ter o seu seguro residencial. Eu me lembro de ver um... Eu vou até tentar abrir aqui para você. Quer ver? Eu me lembro de um condomínio, eu acho que eram 104 apartamentos, eu vou tentar fazer a conta aqui. 104 apartamentos vezes 250 mil reais. 250 mil vezes 104. Ele tem um patrimônio total estimado de 26 milhões de reais. No caso, cai uma aeronave em cima do condomínio. Acontece alguma coisa de grandes proporções. Pode acontecer, não é para acontecer, mas pode acontecer. Que é a destruição total. 26 milhões. Eu me lembro que esse condomínio tinha cobertura de 2 milhões e 600 mil. Ele tinha de 1/10 do que era necessário. Só que uma cobertura de 2 milhões e 600 e uma de 26 milhões, o preço é pequeno. A diferença é pequena. A diferença é pequena, porque não é isso que encarece. Não. Então isso aqui vai dar uma diferença pequena. O que encarece são os danos elétricos, são os agregados que você vai colocando ali. Responsabilidade civil do condomínio, responsabilidade civil do síndico, inundação, desmoronamento, danos morais. Quer dizer, são coisas que você vai colocando ali que isso pode encarecer a coisa. Exatamente. Mas a cobertura de 2 milhões e 600 para 26 milhões, gente, é muito pouco. É pequeno. Você fala, hipoteticamente, numa cobertura de 26 milhões, 3 mil reais por ano. De 2 milhões e 600, 2.800 reais por ano. Muda pouco. A cobertura principal muda pouquíssimo. Muda pouco. Agora, vou incluir danos elétricos. Danos elétricos de quanto? Se eu incluir 10 mil reais, vai subir lá 500 reais, hipoteticamente. Mas se eu subir 100 mil reais, eu posso aumentar isso para esse seguro, essa pólice que estava dando ali, o prêmio que estava dando 3 mil reais, ele pode virar 8, dependendo da cobertura. É isso, né, Pedro? Exatamente. Principalmente os condomínios, né, verticais. Os horizontais, como os condomínios de casa. Os danos elétricos são pequenos. Por quê?
É mais o portão elétrico, Câmera. câmeras, então são pequenos. Agora, os condomínios que têm, principalmente elevadores, que é O caro. o caro, é indispensável você ter uma cobertura que vai... Você tem que fazer um cálculo assim. Se queimar todos os meus elevadores, quanto que fica para arrumar? 100 mil. Então é o que você tem que ter de cobertura. É isso que você precisa ter de cobertura. Fora disso, você está errado e você está correndo um grande risco. Um grande risco. Tem outras coberturas interessantes, como, por exemplo, responsabilidade civil do síndico. Vamos imaginar que o síndico, no seu ato de gestão, comete alguma irregularidade. Você vai ter ali responsabilidade civil do síndico. Isso é importante também ter, né, Pedro? Importantíssimo. É uma cobertura que, dentro das contratações, não é uma cobertura que encarece tanto responsabilidade civil do síndico e do condomínio. Não encarecem tanto, porque é uma, vamos dizer assim, uma cobertura que é difícil de ser acionada, mas acontece. Só que é praticamente indispensável. Vamos lá, o condomínio é um condomínio de 20 milhões. Você tem que ter no mínimo ali 250 mil, 300 mil de responsabilidade civil para o síndico. Isso é importante. Então, o objetivo desse bate-papo é, primeiro, trazer a ideia de que o seguro é algo importante. Ponto. Importantíssimo. Mais do que importante, é algo obrigatório. Você tem que ter. Se você não tiver o seu CPF, por força do artigo 1348, inciso 9, combinado com o artigo 186 e 927 do Código Civil, você vai obrigatoriamente ser responsabilizado no seu CPF. Então, é obrigatório. Mas fora isso, você tem que tomar esse cuidado de fazer a cobertura correta e entender o que encarece e o que barateia a sua apólice, não é isso? Exatamente. Até algo que eu converso com os síndicos, né? Bastante. Falo, como que tá a previsão orçamentária e tudo mais, porque, o ideal é você fazer a cobertura ampla. Cobertura de desmoronamento e alagamento é muito difícil de acionar. Porém, se acontecer, tá com cobertura total. Por quê? Quando entra na básica simples, essa cobertura de desmoronamento e alagamento é uma porcentagem da cobertura principal. Limitado, geralmente, a 10%, 15%. Então, se você tem uma cobertura de 20 milhões, desmoronamento até 200 mil. Só que 200 mil não é o bastante para a reconstrução do condomínio. Eu tive um condomínio que foi muito legal essa história. Quer dizer, não legal porque ela aconteceu, mas muito legal porque a cobertura estava certa e o condomínio não teve nenhum dano. O condomínio tinha, Pedro, sabe aquelas... Ele tinha os subsolos, acho que 2 ou 3 subsolos, e ele tinha no térreo umas vagas descobertas. Então era vaga que ninguém gostava, mas porque ele tinha as vagas cobertas nos outros subsolos. E aí eles colocaram umas coberturas de ferro, acho que era um policarbonato, eu não me lembro exatamente que material que estava em cima da cobertura, para cobrir essas poucas vagas que tinham no térreo. O que aconteceu? O condomínio teve uma tempestade gigantesca lá, na época foi uma tempestade, sabe aquelas que o mundo está acabando? E arrancou essas coberturas. As coberturas foram arrancadas. Elas voaram e desceram na onde? Em cima dos carros. Mas assim, todos os carros, ou quase todos os carros que estavam no térreo foram completamente danificados. Só que o condomínio tinha uma cobertura ok. Então o prejuízo do condomínio nisso foi zero. Cara, imagina se não tem a cobertura, você pagar lá, sei lá, eu não me lembro agora, mas deve ser uns 20 carros. Imagina você pagar uns 20 carros na média aí de 50 mil cada um. R$500 mil. Você pagar 20 carros, aí você vai pagar parcial, alguns total, você gasta de 500 mil a 1 milhão fácil numa brincadeira dessa. É que não foram todos perca total, senão daria R$1 milhão. Nós estamos falando um pelo outro. Mas, cara, a seguradora chorou. Mas havia cobertura para isso na apólice. Então, quer dizer, uma apólice bem feita, um corretor que deu todo o feedback. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ter o seguro, fazer o seguro é uma obrigatoriedade, todo mundo já sabe. Mas existem algumas questões que são pós o fechamento do seguro, que é a escolha da cobertura correta e depois o auxílio do corretor em caso de sinistro, né, Pedro? Exatamente. Porque é papel do corretor apoiar toda essa questão do sinistro. E é complexo, né? É complexo. Tanto que o síndico, ele não entende de seguro. Não é também obrigação dele entender de seguro. Ele tem que entender a cobertura que tem no condomínio dele, que vai ser atendida. A obrigatoriedade de entender sobre seguro é nossa, do nosso corretor. Do corretor. Então, a gente dá todo esse suporte para o síndico. Então, na parte de sinistro, explicar como que acontece, sobre franquias, como que demanda, até porque o seguro condomínio ele é diferente dos outros seguros.
né? O seguro alto, deu uma perda total no carro. Como que funciona? A seguradora vai lá, paga 100% da FIP, você recebe, tudo bem. O seguro condomínio, não. Ele é como se fosse reembolso. Deu um dano elétrico. Você vai consertar, certo? Pegar a nota fiscal, tudo do que foi consertado, mandar para a seguradora e a seguradora vai depositar na conta do condomínio, né? Tirando aquela parte de franquia, tudo mais. Então, é um pouco mais complexo, porque geralmente seguro condomínio, quando dá um sinistro, é uma chuva muito forte, é raio, também acontece muito de um carro bater no condomínio e dar um prejuízo no condomínio. Tem que ter essa cobertura de impacto de veículos, também que é bem importante. Já vi acontecer, impacto em portão, impacto em muro. Vi condomínio que um carro caiu no condomínio. Ele veio da rua, estourou o muro do condomínio, o condomínio era abaixo do nível da rua e o carro caiu lá dentro. Então é muito, muito importante o síndico ter esse suporte para ele, porque como nós falamos, né, ele já tem outras responsabilidades. E essa é do corretor, dá todo esse suporte, dá todo esse atendimento para ele ficar tranquilo e ser ressarcido. Pessoal, o cara hoje, para se tornar corretor de seguros, para receber a SUSEP dele, é um ato bem complexo, né? Ele tem que estudar muito, é um curso da ENS, a Escola Nacional de Seguros. Então, você vai fazer um curso na ENS e vai fazer diversas provas em diversas áreas sobre diversos ramos de seguro, matemática financeira. Você vai fazer um monte de prova, um monte de coisa, vai ter noções de direito, vai ter um monte de coisa. Então, o profissional habilitado, ele vai ter lá a SUSEP dele, a corretora de seguros vai ter a SUSEP dela, e a equipe debaixo desse profissional, os consultores de seguro, vão estar ali para te dar apoio. Então é muito importante você ter esse especialista, né, Pedro? Exatamente. Ter o seu analista de sinistro, o seu pós-venda, todo esse suporte, uma equipe toda preparada para poder atender, nesse caso, porque o sinistro é o pior caso, que é quando o síndico está desesperado, está todo mundo desesperado, o condômino quer que arrume rápido. Então, tem que ter uma equipe preparada para poder dar esse suporte. Dentro do nosso ecossistema, Pedro, a gente sofria muito, muito, muito com questão de seguros. Porque você tinha diversas corretoras atuando e cada uma ao seu jeito. Tinha muito boas corretoras, mas tinha outras corretoras que deixavam muito a desejar. Quando a gente trouxe dentro da Condipay, dentro da GR Solutions, as duas corretoras de seguros que integram o nosso ecossistema, o objetivo foi justamente ajudar o síndico, apoiar o síndico e dar um atendimento diferenciado para o síndico nessa jornada. Não é fácil essa jornada, né, Pedro? Não é fácil, porque nós temos diversos síndicos que nós atendemos. E cada um tem, Pedro, eu preciso que resolva isso para mim, que resolva isso. Então, é muito importante você ter uma equipe preparada para resolver qualquer tipo de problema que o condomínio tenha. E isso é muito importante. Essa junção dessas duas corretoras trouxe a experiência de uma pessoa que tinha uma experiência que a outra não tinha e um vai se ajudando. E isso melhora demais o nosso ecossistema. E uma coisa importante, esse seguro, por força da Lei 4.591 de 64, ele se torna obrigatório 120 dias após o habite-se do condomínio. Exatamente. Tem até 120 dias. Até 120 dias para fazer. Por que esses 120 dias? Para você entender aí. Porque muitas vezes, logo que o condomínio é instalado, o condomínio não tem ainda personalidade jurídica, ele não tem ainda o CNPJ. Exato. Então, os 120 dias é um prazo razoável para se regularizar o condomínio. Então, se o condomínio foi instalado hoje, você vai ter até 120 dias corridos aí para fazer esse seguro. Mas, se o CNPJ sair antes, faça antes. É muito importante isso. Outra coisa importante, alguns condomínios perguntam para a gente, principalmente condomínios de baixa renda, condomínios construídos pela CDHU, Coab, ou algum programa habitacional, o PAR, da Caixa Econômica Federal, coisas assim. O pessoal pergunta assim, mas o meu condomínio tem alguma pendência documental, a gente não tem convenção, ou a gente não tem o habite, ou a gente não tem o AVCB, ou a gente não tem nada disso. Tem vários condomínios em várias cidades que não tem nada de regularização imobiliária ou coisa do tipo. Então, eu não preciso fazer seguro, né? Precisa. Sabe por que você precisa? Porque o seguro, ele não é só... Por exemplo, eu não tenho AVCB. Isso é um problema grave. Nós vamos fazer um programa aqui falando só sobre AVCB. Eu não tenho AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.
Então, possivelmente, no caso de um incêndio, eu posso ter a cobertura negada pela companhia seguradora, porque vai dizer que eu não tinha os extintores, que eu não tinha lá o programa de proteção a incêndio. Isso é um problema grave, mas é outro problema. É outro problema. Só que, então as pessoas pensam, então é um seguro incêndio. Não, pessoal, seguro condominial não é seguro incêndio, né, Pedro? Não. É um seguro muito mais amplo. Exatamente, muito mais amplo. Atende tudo. Vamos dizer assim, um atropelamento dentro do condomínio. É uma responsabilidade do condomínio. Responsabilidade civil do condomínio. O cara tá em alta velocidade, e aí? E aí? O condomínio não tem seguro. Não tem seguro. Vai sair do síndico. O síndico pode ser chamado. acionado. O síndico pode ser acionado. Por quê? Artigo 1348, inciso 9, combinado com 86, com 927 do Código Civil. Isso. Acabou. E para responsabilidade civil, eles não vão pedir AVCB. Não tem o não porquê. Tem. É exatamente isso. É aí que eu queria chegar. Qual o nexo de causalidade, para usar uma expressão jurídica, qual o nexo causa-efeito da falta do AVCB por uma responsabilidade civil de um atropelamento? Nenhum. Um exemplo. O condomínio, hipoteticamente, eu já vi acontecer, não atingiu ninguém, mas hipoteticamente, cai uma janela do condomínio. Gente, vocês já viram a qualidade das construtoras atualmente? Cai. Uma janela de um apartamento ou uma esquadria lá de uma escada do condomínio, alguma coisa assim, cai. Nesse caso, não caiu na cabeça de ninguém. Se cai na cabeça de alguém, no carro de alguém, alguma coisa, a responsabilidade civil do condomínio. O condomínio não tem seguro. Ele não tem seguro porque ele não tem AVCB. Cara... Não faz sentido. Não faz sentido. Isso não tem nada a ver com incêndio. Exato. Exatamente. Isso alguns síndicos não entendem. E a gente explica direitinho. Tanto que esses condomínios menores que não têm AVCB, o crescimento de seguro nesse último ano foi muito grande. Porque a gente conseguiu mostrar para o síndico a importância. Você pode não ter essa cobertura de incêndio no caso. Só que uma responsabilidade civil, no portão eletrônico, fechou na porta de um carro. Fechou no dedo de uma criança. Exatamente. Tudo tem essa cobertura. Eu me lembro um caso. Criança no balanço, na gangorra do condomínio lá, balanço, não era gangorra, no balanço do condomínio, a criança caiu e fraturou um braço. Ação de indenização por danos materiais e morais contra o condomínio. Certo? Fechou? Fechou? Ok. Condomínio o quê? Sem seguro. Desculpa deles de não ter o seguro. Porque a gente não tem AVCB. O que isso tem a ver com AVCB? Nenhum. O condomínio foi condenado, obviamente, porque constatou que o balanço estava sem manutenção, então enferrujou, a criança subiu, quebrou e a criança fraturou. Acho que foi, se eu não me engano, 10 mil reais de danos morais. Provavelmente o seguro desse condomínio daria 3 mil. O condomínio pagou 10 de danos morais, custas, honorários, mais alguma coisa de dano material, pagou 3, 4, 5 anos de seguro. Exatamente. Com um caso, entendeu? Então, e isso sem contar que o CPF do síndico poderia ser acionado. Nesse caso não foi, mas poderia. O condomínio poderia entrar com uma ação de regresso contra o síndico por não fazer isso. Então, assim, não fazer seguro é um problema. É muito grave. É muito grave. Tem casos que sai 80 centavos por mês para cada morador. Né? 80 centavos. Geralmente é o rateio que os síndicos fazem, né? Para pagar o seguro. 80 centavos por mês de cada residência para pagar o seguro anual. Então vamos lá. 10 vezes, 12 vezes, 12 de 80 centavos. Nenhuma pipoca você compra com 80 centavos. Eu não conheço nada que dá pra comprar com 80 centavos. Bala? Só se for bala. E é um seguro completo, que tem toda a cobertura do condomínio. 2, 3 reais por mês. Aí eu faço essa conta pro síndico, o seu seguro vai sair 4 reais por mês para cada morador. Só isso? Só isso. Chegou para nós uma pergunta lá, Pedro, é o seguinte. Síndica falou, eu não vou renovar o seguro, porque a companhia, quando veio aqui, não vistoriou a quadra. Não vistoriou tal coisa. Existem companhias que fazem vistoria. O objetivo da vistoria é o quê, Pedro? É ver se o condomínio está apto para ter o seguro. Se ela fez a vistoria e... Às vezes é superficial, né? Superficial. O condomínio está apto para ter o seguro. Emitiu a pólice, a síndica não tem o porquê se preocupar. Mas ele não vistoriou o para-raio, não vistoriou a quadra. Tudo que for área comum terá cobertura caso aconteça. Tem que tomar cuidado com isso, gente, porque às vezes a gente confunde o seguro do condomínio com o seguro do carro, né? Exatamente. E não é igual, não é a mesma coisa. São seguros com naturezas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E comparando, o seguro condominial é infinitamente mais barato do que o seguro residencial e o seguro alto.
quebra de vidro. Então, às vezes, dá um temporal, quebra vidro. Acontece muito nos condomínios na praia. Na praia. Acontece demais quebra de vidros. Existe uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte: o arremesso de alguma coisa de um condomínio e que cai num carro na rua, que cai numa pessoa na rua, ou na área comum, ou qualquer coisa assim, se você não conseguir, se você identificar quem é o autor é o responsável. Mas se você não identificar quem é o autor, o condomínio é responsável. Isso é jurisprudência do STJ. Então vamos imaginar que uma criança tá lá no seu apartamento e joga uma bolinha de gude da janela. Essa bolinha de gude voa e cai lá na rua e atinge o para-brisa de um veículo. Ninguém sabe de que apartamento saiu a bolinha. O cara olha o para-brisa da Mercedes dele, o para-brisa custa 10 pau, ele vira e fala o seguinte: não vou acionar o meu seguro do meu carro, isso veio do condomínio, eu vou responsabilizar o condomínio. Primeiro, é responsabilidade do condomínio? Pelo STJ tudo que for arremessado a partir de uma propriedade em direção à via pública é de responsabilidade do dono da propriedade. O dono da propriedade ali é o CNPJ do condomínio, fechou? Fechado. Aí eu aciono o condomínio fala, pera, eu tenho uma apólice de seguro, vai abrir o sinistro e tudo mais e eu consigo resolver isso. E se eu não tenho seguro? Vai pagar. Vai pagar. Vai sair se não tiver, vai sair do condomínio ou do síndico. Isso tem alguma coisa a ver com a Bitse? Nada. Isso tem alguma coisa a ver com a VCB? Nada. É óbvio que o condomínio deve ter tudo isso. É óbvio que o condomínio deve lutar para ter tudo isso. Mas a gente sabe que a realidade não é essa nas periferias, principalmente. Mas ainda assim, você vai lá, faz um seguro que custa R$3.000 por ano. E muitas das vezes, esses seguros, principalmente, vamos falar assim, de Coab, né? Coab 2, Coab 1, tem seguro que sai R$1.400 no ano. No ano. R$1.400 no ano. Agora tem recusas, né, Pedro? Tem companhias que recusam com alguns condomínios. Sim, principalmente por número de sinistros muito altos. Né? O CNPJ fica marcado. Fica marcado. A maioria das seguradoras recusam. Tinha um condomínio, né, na praia, que ficava bem marcado. A gente colocava o CNPJ dela... Já recusava. Já recusava na hora, não deixava nem calcular. Colocava o CNPJ, risco recusado. Por quê? Não era mais algo a sinistralidade. Não era algo que pode acontecer, né? Porque o seguro é aquilo, né? Possa ser que roubem seu carro. Nesse caso, nesse condomínio, não. Era certeza que sempre iria ter pelo menos 1 ou 2 sinistros. Chegou nesse condomínio a ter 6 sinistros no ano. Então a seguradora não aceita. Um dos princípios que norteiam o seguro ele diz respeito ao caso fortuito, à não previsibilidade, né? Exato. Agora, se eu tenho um condomínio que demanda para tudo, toda hora, e tem sinistro o tempo inteiro... Um exemplo. O condomínio tem um sistema de vidros. Portas de vidro, proteções ali, peitoris de vidro e tudo mais. Toda chuva quebra. Então, cara, desculpa, alguém errou no projeto, precisa mudar. Talvez você tinha que ter colocado alumínio e não vidro, porque Exato. se quebra toda vez, isso você não tem uma incerteza, é a certeza. E aí a seguradora vai dizer o quê? Não quero, eu recuso. A sinistralidade está muito alta. Exato. Algumas seguradoras, antigamente, eles faziam o quê? Eu não aceito com essa cobertura. Com essa cobertura aqui eu aceito. Nesse caso do vidro. Como quebrava praticamente todo mês. Qualquer chuva quebrava o vidro. Então, não vou aceitar com a cobertura de quebra de vidros. Aceito sem a cobertura de quebra de vidros. A partir do momento, chega aquela... Não aceito de jeito nenhum. Não quero, obrigado, procure outra seguradora. Eu lembro que a última vez esse seguro aí já estava dando perto de 50, 60 mil reais. 60 mil reais. 60 mil reais. No ano. Quer dizer, já ficou... E só uma seguradora aceitou. Aceitou e com esse valor, né? Com esse valor. Falou, o meu risco é esse. E não era um condomínio dos mais altos no valor do condomínio em si. Temos condomínios com mais de 150, 160 milhões no valor deles. E esse não era um dos mais altos, porém era o seguro mais alto. A sinistralidade muito alta, né? Absurda. Tem que tomar cuidado com isso, gente. O seguro também você não deve acionar para todas as besteiras, senão você pode também ter problema. Né? Exatamente, porque, igual, temos um caso, até o síndico falou, Pedro, vou fazer as contas aqui. Aí passei para ele e falou, não, Pedro, nem vale a pena eu acionar, por quê? Ficou praticamente o valor da franquia que eu teria que pagar. Só que se eu acionar, ano que vem vai ficar mais caro porque eu vou ter sinistro. Eu falei, exatamente. Tem que ter esse cuidado. É que nem no carro. Você tem que fazer essa conta e entender. Agora é o seguinte, você mencionou, você trabalhou na Porto Seguro por 7 anos, nós já estamos caminhando aqui para o fim. Porto Seguro, acho que sem dúvida é a maior companhia, é uma das mais sólidas, uma das mais respeitadas no mercado de seguros, né? Isso. Mas
Só existe a Porto como um grande nome no seguro condominial? De forma alguma. Temos a Allianz, né? Maravilhosa. Maravilhosa. A Allianz é talvez a principal seguradora para seguro condominial. Tóquio Marine, excelente seguradora. A Sompo Seguros, que agora juntou com a HDI também é um ótimo atendimento. Tem a AXA Seguro também, que faz o seguro para condomínios. Tem algumas outras que são menores também, que aceitam alguns condomínios, principalmente condomínio comercial, né? Não são todas as seguradoras que aceitam um condomínio misto, né? Que eles dizem, que é o residencial com comercial. Mas essas são as principais seguradoras, principalmente Allianz, Porto e Tóquio Marine. São seguradoras com as melhores coberturas e com o melhor atendimento. Isso não significa que você está alheio a problemas, né? Você pode ter problemas, mas qualquer uma dessas aí costumam ser muito boas, né? Sim. Resolvem rápido, né? A seguradora, todas vão ter problemas. Se entrar num Reclame Aqui, você vai ver reclamação da Porto, que é a melhor seguradora, que tem o melhor atendimento, a maior. É que as pessoas não querem ter nenhum desconforto. E você vai ter desconforto num sinistro, fica tranquilo. Exatamente, sempre vai ter algum problema. Mas essas são as que resolvem, diminuem o número do problema. Diminui o problema. Essas são as principais. Hoje, o nosso carro-chefe é a Allianz, para o seguro condominial. Com melhores coberturas, assistências e tem um custo legal para o condomínio. Então, porque eu já vi síndico falar assim, não, eu só quero na Porto. Não, é um preconceito bobo. Eu não tô dizendo para não fechar na Porto, não, que a Porto é maravilhosa, eu amo a Porto Seguro, tá? Eu também gosto muito de trabalhar com a Porto Seguro. Eu acho que é uma companhia fantástica, é uma companhia que... Mas tem preciosidades aí. A Allianz, a Tóquio, são incríveis. A Allianz tem algumas coberturas que a Porto não tem. E muitas vezes a gente mostra, a Porto não tem essa cobertura, a Allianz possui. Tem muitos síndicos que querem, vamos dizer assim, dar como fosse um agrado para os seus condôminos. O que ele faz? Tem a cobertura de incêndio para o bem dos condôminos? Tem. É uma cobertura que você tem que contratar à parte. À parte. Você contrata lá um valor, 1 milhão, são 10 apartamentos, divide 100 mil para cada. É incêndio, né? Em caso de incêndio dentro do apartamento, né? Pegou incêndio no condomínio. É a exceção, os bens, né? É a exceção. Aí tem essa cobertura. Na Allianz tem esse pacote. Na Allianz você consegue fazer essa contratação de incêndio de bens de condôminos. Então, tá vendo? Então, às vezes tem que abrir a mente, né, Pedro? Exatamente. Nós não estamos falando de uma seguradora que surgiu agora, não. Estamos falando da maior seguradora da Alemanha, que é um dos países mais seguros do mundo. A Allianz, que é, para quem gosta de futebol conhece, é a que tem o nome do estádio do Palmeiras. É uma seguradora enorme e com um atendimento excepcional. Assim como a Porto, assim como a Tóquio. Mas hoje, no seguro condominial, acho que nem é tão... Patrocina a gente aí, Allianz. Olha o tanto que ele tá falando. Tanto que eu acho que jabá gratuito. Nem é a visão da Porto ser a maior no seguro condominial. Ela tem o melhor atendimento, né? Como a Allianz, porque a Porto Seguro ela vai dar um atendimento ótimo em todas. Só que ela tem um custo muito maior que as outras e às vezes com coberturas menores. Então, tem que ver isso. Tem que ver o caso concreto, né? Exatamente. Tem que ver o caso concreto. Eu acho que fechou com a Porto, você tá numa ótima companhia, mas você deve abrir a mente, porque você tem a Allianz, você tem a Tóquio, você tem outras. A AXA Seguros é muito boa também para quando seguro condominial, né? Exatamente. A AXA, nós temos alguns condomínios na AXA que tem um atendimento muito legal. Tem até um seguro que renovou na AXA, porque o síndico falou, não, quero manter, porque eles me atenderam muito bem, foi muito rápido. E eu acho que o legal também, Pedro, na hora de fechar o seguro, agora que você já entendeu que é obrigatório, agora que você já entendeu da importância, agora que você já entendeu que tem que ter uma boa cobertura, eu acho que é muito legal você fechar um seguro e também verificar os serviços adicionais que podem vir com esse seguro, né? Porque você pode ter, às vezes, serviço de chaveiro, desentupimento, aí tem que ver o que tem de cobertura, né? Exatamente. Você pode até contratar uma assistência 24 horas um pouco mais completa, dependendo da seguradora, para ter esse benefício a mais. Nem que eu pague 100, 200 reais a mais anualmente, mas vou ter uma assistência que eu não vou ter. Igual, preciso ter limpeza de caixa d'água. Na assistência básica da Porto, você não vai ter. Vai ter que contratar uma assistência um pouco melhor, porque limpeza de caixa d'água, principalmente síndico sabe. Se você contratar a parte particular, é caro. É caro. E isso, se fizer as contas, vale muito mais a pena você contratar essa assistência nas seguradoras para ter essa cobertura. Então é isso, gente. Consulte sempre um bom corretor. Se quiser falar lá na Atento Seguros, Pedro, e aí? Só entrar ali, Atento Seguros, tem nosso WhatsApp direto, certo? Pode vir procurar o Pedro, darei o melhor atendimento para vocês, tá bem? Tem toda a nossa equipe, não só seguro condominial, como seguro auto, planos de saúde, seguro residencial. Plano de saúde também, né? Legal. Seguros de celular, que também, hoje em dia,
Atento Seguros, então, trabalha com qualquer seguro. Qualquer seguro de tipo embarcação, seguro de embarcação, aeronave, bicicleta fazemos também. É de tudo, gente. O que precisar é só acionar. Só falar, ó, viu o Pedro lá com o Dr. Rodrigo, quero fazer um seguro. Só me procurar. Ó, no Instagram, você vai procurar lá no @Atento Seguros. Atento Seguros. @Atento com U, Atento Seguros. E o telefone é o 0800 000 1538. É isso? Exatamente. Atento Seguros, procura o Pedro. O Pedro é o cara do seguro. Opa, só chamar a gente lá. E é isso aí, gente. Então, obrigado por nos acompanhar nesse bate-papo do Condomínio em Pauta de hoje. Você saiu daqui aprendendo que seguro é obrigatório. Exato. E para quem já sabia que é obrigatório, pegou algumas outras dicas importantes. Eu vou chamar o Pedro aqui de volta em outras ocasiões para a gente falar do seguro de obra, né? Quando você vai contratar uma obra. Risco de engenharia. Risco de engenharia. Agora até fugiu o nome. O seguro de contratual, né? Seguro de contratual, responsabilidade contratual. Que é muito importante. Muito importante. Vamos falar de seguro para as unidades autônomas, que às vezes dá para fazer em grupo também, Exatamente. né? Você faz aquela contratação. Então vamos bater mais papo, né, Pedro? Com certeza. Veremos aqui. Isso aí, pessoal. Obrigado. Esse foi mais um programa Condomínio em Pauta. Assista a gente no YouTube, @Condomínio em Pauta. É isso? E no Instagram nós estamos lá no @Condo em Pauta, assim como no TikTok o @Condo em Pauta. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.